Então, significa dizer que basta olhar para qualquer uma das nossas vidas e nós sabemos o que acontece com o cidadão que fica longe de Deus. Porém, o que é que acontece na vida da pessoa que se une a Deus? O que será que realmente acontece na vida dessa pessoa? Porque entendam que é uma mudança da água para o vinho, é uma mudança de essência, é uma mudança até mesmo de cheiro, é uma mudança de olhar, é uma mudança de hábito. Mas o que é que realmente acontece? Meus queridos irmãos, existe uma realidade entre nós chamada pecado. Só que a gente tem que parar de olhar para o pecado justamente a gente olha de uma forma muito alegórica, muito abrangente, entende? Porque a verdade da verdade é que a raiz do pecado está na forma como nós nos posicionamos diante da criação de Deus. Por exemplo, o pecado da gula, chamado gastrimargia, ou traduzindo para o português, é literalmente a loucura do vento, a gula. Só que o detalhe é o seguinte: a gula não é comer muito, somente, isoladamente essa ação. A gente vê uma pessoa que logo come bastante, a pessoa talvez um pouco corpulenta, e achamos que aquilo é gula. Não é dessa forma. A gula está no posicionamento daquela pessoa referente à comida. É pecado de gula quando aquela comida se torna Deus para aquela pessoa. Quando aquela pessoa acha que a única fonte de manter ou preservar a própria vida é comer e comer em demasia. Isso é gula. Entenda? O pecado da gula não é comer muito. O pecado da gula é como eu me posiciono diante da comida. E esse é o problema de todos os pecados. Porque a gente acha, por exemplo, talvez hoje, como o assunto da sexualidade é um pouco difundido, nós temos muito essa mistificação, mas até alguns anos atrás, o ato sexual era visto como pecado. Mas não é. Quando ele se torna um pecado? Dependendo da forma que eu me posiciono diante do meu parceiro, da minha parceira, para realizar esse ato. É egoísta? Eu estou endeusando esse ato a ponto de priorizar o meu prazer ou o ato em si? Ou não, é uma demonstração de amor? Ou é algo unitivo? Entende? Posicionamento. Porque se você voltar lá no Gênesis, Deus vai falar para Adão assim: não deves comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que é para não olhar? Não. Deus falou que era feio? Deus falou que era amargo? Deus falou que era ruim? Não. Ele falou para não comer. E olha, dentro da gramática da língua portuguesa, o que o comer é? Como a gente classifica comer? É um verbo. Certo? O que é um verbo? Uma palavra que exprime uma ação. Então o pecado está na ação de contrariar o mandamento de Deus, não no fruto em si. Podia ser maçã, banana, podia ser o fruto que fosse. Se Deus disse para não comer, não coma. O pecado não está no fruto. O pecado está na minha ação referente ao fruto. O pecado é uma ação, não uma coisa. Por isso que a comida não é pecado, por isso que a relação sexual não é pecado. O pecado está em como eu executo esta ação, qual é o meu objetivo, qual é o fim para o qual eu estou desempenhando esta atividade. Porque até trabalhar pode ser um pecado. Estudar pode ser um pecado. Descansar pode ser um pecado. Comer pode ser um pecado. Entende? Tudo depende de como eu me posiciono. Quais são as ações, quais são os verbos que eu tenho conjugado na minha vida. São os verbos que Deus ordenou para mim ou não são? Porque se não forem, aí eu estou incorrendo em pecado.
essência, o pecado é o quê? Entenda assim, é querer tomar de Deus aquilo que Ele queria nos dar gratuitamente. Porque, ora, o serpente vai dizer assim: sereis como deuses. Adão e Eva não viviam como deuses. Eles não eram puros, eles não eram imortais, eles não tinham tudo, um mundo inteirinho criado para servir a existência deles. As árvores que davam os frutos, os animais, não foi tudo feito para eles. Então, Adão e Eva já eram como Deus, já estavam em Deus, já participavam da divindade. Só que eles teriam que receber toda a graça disponível da mão de Deus. Então não é que Adão e Eva não fossem ficar mais inteligentes ou mais sábios. É o meio que eles usaram para adquirir isso. Entende? Porque com certeza Deus queria iluminar os dois a ponto de eles entenderem tudo. Mas eles teriam que esperar o tempo, o momento e a forma de Deus realizar isso na vida deles. O que eles fizeram? Eles se apressaram em tomar de Deus aquilo que Deus queria dar gratuitamente. Isso é o pecado. Porque, meu querido e minha querida, Deus quer felicidade para a tua vida. Deus quer um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro. Deus quer. Não vem você dizer para mim que Deus quer que você ande com um pau velho, que bobear, você vai pegar teto, não sabe encostar nele. Não, Deus não quer. Deus não quer você num barraco aí nos pedaços, que chove dentro. Deus não quer você com uma família desgraçada, num trabalho desgraçado, não. Porém, eu estou recebendo isso da mão de Deus ou eu estou querendo tomar isso da mão de Deus? Por exemplo, certa vez, quando eu fui para Blumenau, eu tive que refazer todo o meu processo formativo. Lá o pessoal é mais fechado. Aqui, Garopaba é extremo oposto. O pessoal aqui às vezes é aberto demais, permissivo demais. Perdoe meus coordenadores pelo puxão de orelha. Lá é o contrário, é rígido demais. Então, eu tive que, para servir lá, eu tive que refazer toda a minha formação, porque eu tinha passado um tempo afastado. Lá teve a pandemia, foram quase 3 anos recuperando tudo, para ir poder servir, e bem de vez em quando eu podia pregar. A minha formadora de pregação de lá, Marili, muito querida, uma pessoa que mora no meu coração, tadinha, ela era uma pessoa mais humilde, assim, então ela não entendia a apostila. Eu sentava com ela, preparava a formação com ela, sentava no banco e recebia a formação. Uma vez ela chegou para mim e falou assim: Roberto, o teu ministério vai ser grande, vai ser frutífero. Ouso dizer que vai ser além do nível nacional. Meu irmão, você vai muito longe para ele. Beleza. Ouve a profecia. Eu só recebia lá de vez em quando um chamado para pregar, e quando não recebia, em cima da hora. Meio que parecia que não queria me dar tempo para desenvolver meu ministério. Meus queridos, aconteceu tudo que aconteceu, Deus me trouxe para cá. Desde que eu comecei a pregar aqui, eu tenho que dizer muitos nãos, de tanto que me chamam para ser. Nível de pregação a nível estadual, fora ali no município, mas não que eu tenha a pretensão. É graça de Deus, é Ele que realiza. Mas houve um tempo em que eu achei que isso não fosse cumprimento. Em que eu queria tomar até mesmo o sucesso do meu ministério, que vem de Deus, pela minha própria conta. Entende? Deus quer derramar toda a sorte de graça na tua vida, mas você tem que esperar receber isso das mãos dele, porque se você tomar antes do tempo, vai dar. E é isso que tem acontecido na nossa vida. Não que a nossa vida não seja agraciada, não que Deus não tenha muitas graças, mas muitas graças para derramar na nossa vida. Mas nós não nos entregamos a ponto de confiar nele. Se tem uma coisa que o inimigo tem trabalhado fortemente, é na nossa desconfiança em Deus. Aqui nós temos um quadro da misericórdia. Não sei se vocês já tiveram contato com o Diário de Santa Faustina, mas tem um momento em que Jesus vai dizer para ela: sabe o que me ofende no homem? Não é o seu pior pecado. Jesus falando para Santa Faustina. O que mais me ofende no homem é que ele não acredita na minha misericórdia. O que o inimigo tem investido para nos fazer desconfiar de Deus não é brincadeira.
Primeira coisa que ele faz, tentar e derrubar as referências. Quantos pregadores de ponta têm caído? E ele não está interessado só para perder aquela alma. Quem olha para aquele pregador e vê, pô, não é do cara, mas não sei o que, mas não sei o que. Agora está indo, aí você vai desiludindo. Aí você liga o jornal, eu não sei como o povo consome esse tipo de coisa, e você escuta que o pai estuprou a própria filha, matou. Aí você pensa uma outra experiência. Aí você vai no mundo, tudo o que se põe é propaganda de sensualidade. Não existe mais o amor para atrair as pessoas. Só existe o corpo, uma casca vazia, medonha. O inimigo tem investido tudo para que você não consiga confiar em Deus. Toda mentira que te foi contada, porque sabe qual é o primeiro momento em que a pessoa perde a fé em Deus, ou parte da fé em Deus, ou começa a perder, é na decepção com o pai. Prestem toda atenção, todos os homens que querem ser pai, você tem o dever de ser a primeira experiência de Deus na vida dos seus filhos, porque você é pai como Deus é pai. Deus te deu a graça de se alinhar com Ele nessa questão, de ser gerador da vida. E aí você dá uma maldita experiência para os seus filhos e depois quer que eles vão rezar o terço. Você se torna um pai ausente, um esposo miserável, mostra isso para os seus filhos. E quando vai dizer Deus Pai, na cabeça dele vai vir a sua imagem e o seu jeito. E ele vai associar a Deus o seu comportamento. Então o demônio está investindo no quê? Que os homens percam a sua figura masculina, que os homens percam a castidade, que os homens percam até o hábito de se vestir bem. Não estou criticando e nem querendo que as pessoas se vistam como eu me visto, mas saibam, por exemplo, que bermuda, os homens só vieram a usar bermuda ali depois dos anos 50, 60, até então roupa de criança. Esses dias eu estava lendo, eu tenho um hábito saudável, academia, e pesquiso muito sobre a questão da masculinidade, desenvolvimento, e o que o mundo tem investido contra isso. Aí eu estava estudando sobre o desenvolvimento natural do testosterona no homem, e pasmem, as coisas que mais fazem um homem deixar de ser homem é a falta de atividade física, é o engordar, a falta de empolgação. O homem, ele deixa de ser homem, o mundo tem atacado muito mais mentalmente do que fisiologicamente, porque a gente sabe, por exemplo, que a soja tem muito hormônio feminino, não se deve consumir soja demasiadamente, não que seja derivado. A gente sabe que o teflon, isso tudo é pesquisa científica, o teflon das frigideiras diminui a produção de testosterona no homem. Ou seja, o mundo está investindo para que o homem se feminilize. Por quê? Porque o homem é a primeira imagem de Deus que todo ser humano tem na Terra. E além daí de transformar e feminilizar a figura do homem, que é a primeira experiência de Deus que nós temos, ele deturpa a imagem, transformando a mulher em homem. Então aí confunde mais ainda. A minha experiência de homem, de Deus Pai, já não é boa. Agora uma mulher vai virar homem. Uma mulher vai assumir, e como é, perdão às mulheres que têm isso, curem isso no coração de vocês, mulheres com comportamento masculinizado, coisa horrível. É o pior tipo de pessoa para você ter um relacionamento. O homem não suporta isso. Homem, né? Não homem feminilizado. Os casais dão certo porque hoje em dia o homem é feminilizado, a mulher é masculinizada, e parece que está tudo bem, não está. Olha a taxa de divórcio, olha a taxa de infelicidade familiar. Eu estive pregando para os jovens. O que eu escuto de testemunho dos jovens contra os pais não é brincadeira. Meu pai não está presente, meu pai não me ama, meu pai não me abraça, meu pai não conversa comigo, meu pai não me dá atenção. Meu Deus do céu! Alguma coisa de errada tem. Mas tudo isso para que o homem vá perdendo a fé em Deus. Multiplicam-se as notícias das desgraças. Mas pare para pensar. Se tudo isso é vendido pela mídia, é porque nós consumimos isso. Não é? Porque não se engane, o horário mais caro de propaganda é na mídia, televisão aberta. Tanto que as propagandas duram 30, 20 segundos e custam milhões.
Por que vocês acham, por exemplo, que empresas grandes como a Coca-Cola ainda fazem propaganda e outdoor? Porque funciona. Não pensem vocês que não funciona. Imagina que você todo dia escute uma mensagem que você não presta, que você é feio, que você não serve para nada, que você é infantilizado. O que ia acontecer depois de um ano escutando isso com a mente de uma pessoa? O que será que acontece? 2 anos, 5 anos. Beleza, todo mundo concorda comigo aqui, mas por que na tua casa faz décadas que passa pornografia na televisão? Ah, não é sexo explícito, se for sensual é pornografia, ponto, fim, não. Hã? Aí você não sabe por que o filho estava perdido na masturbação? Ah, mas nunca viu pornografia? Como que não? É incentivado muitas vezes pelo filme que os pais assistem. A menina estava se cortando, aí vai ver, os pais têm costume de assistir filme de terror, disso e daquilo, buscando magia negra, satanismo e coisa, tudo está na mídia. E isso está sendo ecoado e repetindo dentro da tua casa, dia após dia, ano após ano. Tudo para você perder a tua fé em Deus. Tudo para você desacreditar do mundo. Ah, mas está tudo assim, é porque hoje em dia todo mundo faz sexo, é porque hoje em dia todo mundo faz desse jeito, porque hoje em dia todo mundo... Não é, é o que o mundo quer que vocês acreditem, mas não é. Não é. Porque se vocês permitirem fazer uma aliança com Deus, sabe o que vai acontecer? Outro salmo, abre a Bíblia no Salmo 90. Outro versículo de cabeceira. Amém? Amém. Esse eu farei questão de ler na íntegra. Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob as suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que te propaga nas trevas, nem o mal que graça no meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás os pés do leão e o dragão. E presta atenção nesse versículo, porque aqui é o centro da pregação. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conheces o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a palavra do Senhor. Meus queridos, essa é a vida que o Senhor tem para você. A gente acabou de ler o teu futuro. Isso aqui não é adivinação, isso é determinação. Isso aqui não é magia, isso é fé. Que assim seja na sua vida. Mas para isso é necessário que você volte a acreditar em Deus. E acreditar é ter expectativa. É esperar sempre que algo bom esteja para acontecer. Talvez explicando o caminho de santidade vocês entendam melhor.
Acontece que muitas vezes muitas pessoas, a maioria delas se revoltam com os abrolhos e os problemas da vida. Mas não é culpa de Deus, é a única forma de nos ensinar. Quer ver por quê? Dentro da teologia, e presta bem atenção nisso aqui, que é um raciocínio um pouquinho complexo, mas eu creio que vocês vão acompanhar. Dentro da teologia, nós temos um caminho de ascese, de subida, um caminho para a santidade. Dentro desse caminho, nós temos, de forma mais abrangente, 3 estágios, 3 fases. Se nós completarmos os 3, chegaremos à santidade. Primeiro, o estágio purgativo. Segundo, que é o estágio contemplativo. E depois, a união com Deus. Vou explicar o caminho para vocês. Primeiro estágio purgativo. Por quê? Infelizmente nós aprendemos de pequeno que o que nos acontece de mal ou desprazeroso, que sensivelmente não é bom para a carne, nós associamos isso com coisas ruins. Como que a gente começa a aprender isso? Amanhã você vai fazer uma coisa, amanhã dá uma chinelada. Entende? Essa associação de aquilo que é doloroso, aquilo que é penoso, é ruim, e eu não devo me colocar naquele caminho. Infelizmente nós fomos educados de forma errada para isso. Porque o filho tem que aprender a chorar, ele tem que aprender a sentir o que ele está sentindo, ele tem que aprender a expor os sentimentos. Não aquela clássica, dar uma chinelada, se você chorar você apanha mais ainda. Não, porque isso está ensinando ao quê? Você não pode sentir dor, você não pode se expressar, você não pode botar para fora. Nós aprendemos ao quê? A ir nos entupindo. Desde quando somos pequenos. Infelizmente. Quando na verdade devíamos ser ensinados a ter o nosso tempo, a chorar mesmo, a esperar passar a dor, a esperar passar a nossa angústia, aprender a caminhar a vida assim. Mas não, nós nos viciamos em ver tudo que é desprazeroso como ruim. Acontece que assim nós vamos para uma vida de prazeres. Então a nossa educação nos empurra para o pecado. A gente é ensinado inconscientemente desde criança. Foge da dor, busca o prazer. Se você fizer isso, você apanha. Se você fizer isso, você ganha um doce. Foge da dor, busca o prazer. Aí nós aprendemos a viver a vida através do prazer. O que acontece? Caímos na carne, no pecado. Por isso que os jovens, por exemplo, são tão inclinados à sexualidade dentro do casamento. Porque todas as crianças aprenderam desde pequeno que o prazer é bom. A buscar o prazer. E quando isso gerar dor, você dispensa. Por isso os relacionamentos são descartáveis. Você busca ele através do prazer, quando ele gera um desconforto, dispensa. Nós aprendemos isso desde criança. E também não é culpa dos nossos pais. Eles aprenderam assim. O inimigo tem distorcido tudo. Lembre-se, para que a gente perca a fé em Deus. Então, olhando aquilo que é bom como prazeroso e o que é ruim como desprazeroso, quando nós sujamos a nossa alma no pecado do prazer, a caminhada de volta é dolorida. Por quê? Imagine que, não sei se vocês já viram, essa galera que se enche de brinco na cara, no corpo assim. Assim é o pecado. Você vai botando grilhões na tua pele. Entende? O grilhão da sexualidade, da fofoca, da mentira. Você vai se acorrentando, aquilo vai entranhando na tua carne. Lembre-se, quando a gente se relaciona com uma coisa, nós nos tornamos aquilo e aquilo se torna na gente. O pecado vai entrando na nossa carne. Isso tem que sair. É como extrair uma bala. Você já viu algum filme, alguma operação? Imagina botar o dedo lá dentro, no fundo da bala, e arrancar aquele pedaço de bala. É dolorido, mas é necessário. E depois, como é que antigamente se fazia para estrancar? Punha pólvora e queimava. Já imaginou a dor? O bagulho está rasgado, sangrando. Você ia meter um ferro de sal em brasa. Mas era necessário para curar. Entende? Então o que acontece? O caminho da santidade inicia arrancando de nós todos esses grilhões. Isso dói para caramba. Por isso que a primeira fase da santidade é a via purgativa. Mas purgativa porque nós entendemos que aquilo que não é prazeroso é mal. Entende? Por isso chama-se via purgativa. Nós olhamos para a ação de Deus e vemos ela como penitencial. Deus está nos exigindo penitência, para que a gente se purifique.
Aí você vai fazendo essa ação purgativa. Você vai tendo mais intimidade com Deus. Aí vem a fase contemplativa. Por que muda o nome? Muda a fase? Não. A ação de Deus é a mesma. Eu é que mudei de posição referente a Deus. Porque de tanto purgar, eu comecei a entender que tudo isso que Deus está colocando na minha vida é bom. Eu estou começando a enxergar Deus nessas coisas. Eu começo a o quê? Contemplar a presença de Deus nas ações dele na minha vida. Aí eu já não enxergo mais como penitência. Eu enxergo como ação e graça de Deus. Por isso eu saí da via purgativa para a via contemplativa. Eu começo a enxergar a ação da graça de Deus. Porque eu entendo que não é porque é sofrido é mal. Eu entendo que o remédio é amargo, mas ele é bom, ele cura. Eu entendo que a injeção é dolorida, mas ela cura, entende? A gente começa a desassociar que as coisas que dão prazer são boas e as coisas que tiram prazer são más. Você começa a aprender que não. Que é justamente ao contrário do cidade com Deus nessa primeira fase. Então é nós que mudamos a forma como a gente olha a ação de Deus. E não é Ele que muda a forma como Ele age em nós. Você vai na ação contemplativa, até que o quê? Você consegue enxergar o próprio Deus em tudo que te acontece. Aí é a última fase da santificação, a unitiva. Que aí você já entendeu que o que Deus faz não é sofrimento na sua vida. Você já entendeu que você consegue enxergar Deus, tanto você enxergou Deus que agora você está se aproximando dele. Entende? Mas novamente eu falo, não muda a forma como Deus age em nós, muda a forma como nós enxergamos a ação de Deus na nossa vida. Isso é aquilo que a pregação anterior dizia do renovar o espírito de fortaleza, trocar a nossa forma de enxergar a ação de Deus, que a gente possa quebrar esse paradigma de que foge da dor, busca o prazer. Animais são assim, nós não somos animais. O animal ama? Não, ele é condicionado ao comportamento. Ele não tem espírito para amar, porque ele tem uma ligação fisiológica, da onde vem o alimento e a segurança. Portanto, ele permanece ali. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos. E ser humano é justamente a união do corpo com o espírito. O ser humano é o único ser da criação que tem a condição de caminhar nos dois mundos, tanto no céu quanto na terra. Porque o ser humano tem realidade humana, física, e tem realidade espiritual. Ao passo que nós entendemos isso, aí a gente chega aqui no Salmo 90. No final da via de santificação, qual é a parte? É unitiva. O que Deus diz? Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Entende que a graça de Deus não está derramando com eficácia na sua vida, porque você ainda não uniu a Deus o seu coração. Não porque Ele está esperando alguma coisa. Eu tento reformar essa ideia de tempo de Deus na cabeça das pessoas. Por quê? Eu não acredito que Deus não tenha uma graça para dar para você agora, se nós rezássemos aqui. Deus sempre tem uma graça para derramar. A gente é que não quer, a gente quer outra coisa, que aí a gente precisa estar preparado para receber. Aí a isso a gente chama de tempo de Deus, mas na verdade é a nossa própria teimosia. Porque você acha que Deus não quer dizer para você que eu te amo todo dia? Você acha que Deus não quer fazer o sol nascer para você trabalhar e ser um filho dele todo dia? Você acha que Deus não busca o teu sorriso todos os dias? Se eu, que sou um pai humano, miserável, pequeno, busco a alegria e o sorriso dos meus filhos, quiçá Deus perfeito. Então não existe nada de tempo, existe minha teimosia referente ao que Deus quer para mim. Mas o tempo, de tanto é que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão dizer que Deus, como Ele é eterno, entende que é algo que sempre existiu, não existe passado, não existe futuro. Então não existe contagem temporal. Qual seria o tempo de Deus? Um instante, presente, eterno. Para Deus sempre é agora. Por isso que a missa não aconteceu de novo. A missa está acontecendo agora. Entende? Esse é o mistério da missa, não está acontecendo de novo. Não, é como se Deus conseguisse abrir uma fenda temporal. A gente que vê muitos filmes dessa questão de multiverso, enfim. É como se você pudesse imaginar Deus abrir uma fenda temporal na qual você pode acessar a presença do Cristo real através da missa.
E não é que acontece de novo, acontece agora. E agora, e agora. Então a presença de Deus é um presente, um instante eterno. O agora é eterno. Sempre é agora diante de Deus. Então sempre Ele age agora na nossa vida. Só que nós não acreditamos nisso. Nós achamos, eu falo às vezes, eu penso que vocês não imaginam que é fantasia, que eu estou apaixonado por Deus, estou falando de coisas, porque o meu olhar brilha diante de Deus. Não, eu estou falando de algo real. Porque tão pouco a minha vida é regada só por algo de Deus. Estou falando de algo real. Essa união com Deus, na qual a gente faz da presença de Deus a nossa morada. Tu que habitas a proteção do Altíssimo. E vai dizer assim: e diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Você sabe o que é cidadela? Sabe o que é uma cidadela? Não é uma cidade pequena. Assim, quando se construíam naquela época, na Idade Média, se construíam grandes fortes, certo? E todo forte tinha que ter uma rota de fuga para um lugar seguro. Este lugar seguro, como se fosse o dentro do dentro, o seguro do seguro, porque o forte já era seguro, mas tinha um lugar mais interno, mais protegido, chamava-se cidadela. Então, quando você diz que Deus é a tua cidadela, significa que você está dentro de Deus. Que você só não habita a presença como se estivesse perto de Deus. Se Deus é a tua cidadela, toda vez que mesmo a tua fortaleza está em perigo, mesmo quando os teus dons, a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu trabalho está em perigo, você tem um lugar mais profundo ainda para ir para dentro. Isso é uma cidadela. É o íntimo do íntimo. O santo dos santos. Dizer que Deus é a minha cidadela significa dizer o seguinte: qualquer cagada que dá na minha vida eu corro para dentro. Quem faz isso também? Sabe o que acontece? Nós queremos fazer das pessoas deuses na nossa vida. E só dá merda isso. Por exemplo, vamos relembrar a história do Padre Léo aqui, que é uma grande referência para mim, Santíssimo, que ele possa interceder sempre pelo meu ministério. Imagina você o seguinte: mulher caprichosa, querida, delicada, feminina, perfeita. Ela decidiu naquele dia fazer uma grande surpresa para o seu marido. Então ela foi lá, escolheu a melhor roupa. Sabe aquele perfume que a gente só passa 2 ou 3 vezes na vida, que morre e o perfume fica? Ninguém aqui teve um avô, uma avó que ficou perfume na cara. Todo mundo. O perfume sempre fica. Antigamente, o perfume era algo muitíssimo caro, né? Então ela foi usar aquele perfume. Perfeito. Ela se vestiu, foi no salão, fez o cabelo. E não era para sair, era só para estar ali com o marido dela. Linda, pegou o sonho de todo mundo. Mas não bastava só isso. Ela foi lá, fez uma janta, preparou a mesa, taça, luz de velas, tudo. E as mulheres sabem, os homens não, e se liguem com essa dica, mas as mulheres sabem que eu vou falar a verdade. Quando uma mulher planeja uma coisa com um cara, ela pensa em cada milésimo de segundo que vai acontecer. Ela pensa assim: ele vai entrar por aquela porta, eu vou estar parado aqui nesse ângulo, ele vai enxergar tanto a parte da frente, a parte de trás do cabelo, penteado, ele vai ter uma panorama geral que eu vou apresentar para ele tudo. E aí ele vai entrar, ele vai me olhar, depois ele vai fazer isso. E mulher sonha com cada segundo daquele romance que ela cria no coração dela. Sabe, não, sua irmã que é romântica, ela diz que é verdade. Mas pergunta para ela. E o homem, nós homens somos muito grosseiros, miseravelmente grosseiros. O que acontece? Chega o marido em casa. Aí ela escuta lá do portão, ele entrar, a hora do carro, o coração acelera, a ansiedade. Porque tudo que a mulher quer é a aprovação do marido, é o olhar dele, é o desejo dele. Porque para as mulheres o homem se torna o mundo delas. Tudo que elas fazem é referência ao homem. Para os homens a mulher é parte do mundo dele. E aí gera um grande problema. Esse homem chegou em casa, cabeça baixa, sério, e passou pela cozinha por ela, como se ela não tivesse ali, para dentro do banheiro. Ela deve ter demorado aquele 30 segundos, tipo, não acredito que isso aconteceu. Mas tá. Ele é homem, é desatento, é mulher.
Vamos continuar a paz no coração, o terapeuta, o padre, a missa, a homilia, tem que ser em paz. Vou fingir que nada aconteceu. Caminhando como quem não quer nada perto da porta do banheiro, deixa que ele vai estar. Você vai tomar um banho, tudo bonito. Ele grita lá dentro do banheiro: mulher, me vê aquela camisa tal que eu quero sair. E as mulheres sabem que o homem tem camisa favorita. Se o cara pudesse comprar só aquele modelo, daquele número, daquela cor, daquela estampa, ele teria no guarda-roupa só aquele. E ele pediu aquela camisa. Isso ofende demais aquela mulher porque era a camisa favorita dele, ou seja, a qual ele se sentia mais à vontade, mais bonito, a qual ele se sentia melhor e iria vestir não para estar com ela. E aí, a fúria toma conta dessa mulher e o que ela faz? Sim, toma. É aquele momento que o cara olha para a mulher e pergunta: o que foi? Ela diz: nada. Nada. Porque se tu está perguntando, sabe que é um motivo. E o cara vai levar 1000 anos para entender que não era com ele. Às vezes é hormonal, mas enfim. Ela se fechou. E aquilo começa a acontecer no coração da mulher. Aquilo começa a agoniar, seca a boca. Se ela já se discutir, ela não consegue nem falar da raiva dela tá. Mas ela resolveu o quê? Silenciar. O cara foi lá, tomou banho, vestiu a camisa e saiu. E aquilo começou no coração daquela mulher, começou no coração daquela mulher. E as mulheres sabem que não dá para ficar quieta, geralmente quando o assunto é drama, principalmente no relacionamento delas. O que elas fazem? Procuram quem? A melhor amiga, a vizinha, divorciada, perfeita. Se tem alguém para aconselhar a harmonia do teu casamento, é a vizinha divorciada, é a pessoa perfeita, sucesso. O que ela faz? Liga para a vizinha. Ele mora do lado, mas ela não quer nem perder o tempo de ir lá na rua. Ela quer ligar. Porque você não acredita que ele fez, que eu fiz isso, fica cabelo, ui, nem me doutor, passou direto e ainda como se fosse um disparado, me pede aquela camisa mais bonita que ele tem e sai de casa sem me falar nada. O que a amiga vai dizer? Com certeza ele tem outra. E começa a fomentar traição. E aquilo que já era ruim no coração daquela mulher ficou pior ainda. Mas foi. Aí o que a mulher faz na sequência? Foi lá, guardou tudo que tinha na mesa, na geladeira, sem nem tocar, nem comer. E aí no caso, se ele fosse procurando também. Ela tirou a roupa dela, aquele cabelo bonito, chorando, se desmonta, deita na cama. Como é que a mulher deita na cama quando está brava? Igual a um defunto, duro e gelado. Nem com pé de cabra tu arranca aquela mulher da cama. Só talvez botar fogo no colchão e a perica, a parte dela nem queima, de tão gelado que ela está. Quem ri entende a piada. Aí o cara chega em casa, diferente da apreensão que ele chegou, ele chega com aquela cara de satisfação nojenta de quem foi fazer alguma farda e esqueceu da mulher. Bem querido, entra em casa assobiando. Se tem uma coisa que irrita a mulher, é assobiando, porque ela sabe que o cara não está fazendo nada. Aí chega em casa, vai no banheiro, toma um banho, ele pensa, dá uma espiadinha, a mulher está deitada, vamos chegar lá, né? Quem sabe? Aí o cara deita na cama, dá aquele cheiro no pescoço, a mulher gelada. Não, ainda quando fala, sai daqui, tá mais meio bom, não fala nada. Pensando assim, querendo até nada, vai morrer da fome, vai comer com quem tu saiu. Ainda pensa isso na cabeça dela, mas não fala nada. O cara deita ali. No outro dia de manhã não tem café, virtualmente dele, não tem mais nada. Ele sai de casa sem entender o que está acontecendo. E o homem não está entendendo o que está acontecendo. E aí ele chega no trabalho e, pô, cara, não sei o que aconteceu com a minha mulher assim. Tá, mas o que aconteceu? Aí o cara vai contar a história para mim. Porque ontem, no trabalho, o pessoal do RH me chamou e disse que eu ia ser demitido. Cara, eu demorei anos para chegar nesse salário. Eu preciso terminar de pagar casa, terminar de pagar carro. E eu não sabia o que fazer. Aí de repente, de tanto encher o saco do cara do RH, ele falou, olha, a única chance que eu tenho é falar com o dono da empresa. Ele vai estar jantando no restaurante tal, no horário tal, que ele vai ter uma reunião lá. Vai lá, conversa com ele, de repente você sabe o teu emprego. Esse cara foi preocupado para casa, com medo de falar com a mulher dele, medo até de olhar nos olhos dela, porque a mulher conhece o homem. Não mente, ele pode tentar. E a mulher finge que acredita, para não perder o relacionamento e a amizade, mas o homem não consegue.
Não consegue. A mulher, porque a mulher nota. Qualquer enrugadinho que tu deu nos olhos, falando com ela, trejeito, começou a suar, secava, a mulher nota. Entende? Então ele não quis nem olhar para ela. Eu só entrei em casa, o cara tomei meu banho, pedi a minha melhor cabeça e saí correndo para o restaurante, porque eu tinha medo de perder o tempo do cara lá no restaurante. Mas olha que conselho bom, eu fui lá, conversei com o cara e consegui recuperar meu emprego. Não só recuperar, pelo meu empenho, nem uma promoção ainda, o salário aumentou. Só que eu cheguei em casa louco para contar para minha mulher, cara. E eu não sei o que foi que aconteceu. Ela estava assim. Entende? O que essa mulher devia ter feito? Se essa mulher fosse uma mulher católica, ela teria um bom crucifixo dentro de casa, um altar, um canto onde ela se encontra com Deus. E quando aquele disparate aconteceu, ela devia ter ido para Jesus. Senhor, poxa vida, tu colocaste no meu coração a devoção ao meu marido, por que é que ele não reconhece isso? O que é que eu estou fazendo de errado, ao invés de perguntar o que é que ele tem de errado? O que é que há comigo que não tenho paciência, que não sei suportar as demoras? Ir para Jesus e conversar com Ele. Se unir a Ele, isso que significa habitar na proteção do Altíssimo, significa qualquer instabilidade da sua vida. Por isso é comparado à cidadela, qualquer instabilidade dos seus projetos, da fortaleza que é a sua vida. E ficar instável, você tem uma cidadela para correr. O lugar mais interno que é a proteção de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós corremos para as outras pessoas. E aí elas vêm com as feridas delas projetar o que elas acham certo na nossa vida. Existe chance disso dar certo? Não tem chance mesmo. E trazendo isso para a realidade do de oração, vocês que são servos, quantas vezes aconteceu isso? Sabe, entra um irmão, outra pessoa, cara, você não é simpático com todo mundo, eu não me dou da mesma forma com todas as pessoas que estão aqui. Aqueles que o abraço é mais demorado, aqueles que não existem abraço, um aperto de mão e pronto, cada um é de um jeito. Agora, não pode a pessoa passar por mim que eu me acho tanto o centro do mundo. Eu sou o motor motivacional do sentimento de todo mundo que me rodeia. Eu sou dono do coração de todo mundo. Então qualquer problema que acontece tem a ver comigo. Aí a pessoa passou com o beijo na minha frente. Sei lá, o cara está constipado, tá enfesado, faz 3 dias não vai no banheiro, sei lá. Gente, eu já cheguei, principalmente mulher que tem esse problema, eu disse, pô, o que tem comigo que tem? Pô, tá no dia mal. E a mulher chega, não, é assim, está acontecendo, desculpa, não percebi, me sinto mal, deixaram me sentir isso, me sinto aquilo. Olha que problema mais fútil, até engraçado, a gente fala precisando de ver nesse sentido. Mas se a pessoa é cheia de si, o que ela faz? Porque ela quer falar comigo, que ela sabe que eu sou melhor do que ela. Não quer cantar do meu lado no Ministério de Música, ela sabe que se eu cantar do lado dela, a voz dela não vai aparecer. O baixista não aparece no Ministério de Música, o som do baixo. Quem escuta o som do baixo? O que ele vai fazer lá? Só encher o saco de reclamar, incomodar. Entende, gente? A gente não existe possibilidade nenhuma de nós entrarmos na realidade do outro se a gente não entende nem a nossa. É ou não é verdade que no coração de todo mundo habita sentimentos ambíguos? Que você não sabe bem se você gosta ou não, se você quer ou não. Tu quer ver quando esses sentimentos são relacionados ao chamado de Deus. Aí mesmo que a confusão está feita. E eu fico bravo com isso, sabe por quê? Chamo o cidadão para servir. Aí se dá formação de pregação. Cara, ensina tudo bonitinho. Aí quando o cara vai servir, ele diz, cara, irmão, pá, foi provação. O que aconteceu? Uma formiga me picou, eu sei que foi um cardíaco que mandou a formiga para mim. Tem gente que é assim. Entende? Agora, deixa eu chegar na quarta-feira. O dia daquele cara encontrar a namorada, eu duvido que alguma coisa aconteça para atrapalhar esse cara. Eu duvido que essa pessoa se permita atrapalhar. Porque o cara vai programar uma semana antes. Chega no dia, está tudo certo. Agora você é capaz de fazer isso com uma pessoa, um ser humano falho, pobre, miserável. Você não faz isso para Deus. Vai me dizer, olhar para a minha cara e dizer que você deu errado no domingo porque você não conseguiu ter tempo de ir para a missa. Você não programou, desculpa. Não é prioridade na sua vida, desculpa. Você vai olhar para mim e começar a arranjar desculpas, botando a culpa em tudo, menos na fonte da miséria que é você mesmo. Como é que você vai querer habitar a presença do Altíssimo se você está habitando a tua própria presença? Entende, meu senhor? Mas não se sintam culpados. O sistema, o mundo está
está nos empurrando à força para esse tipo de vida onde tudo é mais ou menos. Você reparou que onde que tudo é mais ou menos? Me diz assim, alguém aqui que realizou alguma coisa num projeto. Você projetou, você sonhou e o troço só não aconteceu muito bem, aconteceu perfeitamente bem, nada deu errado, fluiu e está sucesso assim, torando. Não tem. Por quê? Porque não existe não. Porque a gente se acostumou com tudo mais ou menos bom. Na média. Você conhece teu marido? E aí, conhece a namorada, está namorando, você pergunta, como é que é? Não, vai dar certo, não é sim, vai. A gente está acostumado a aceitar isso. E não só aceitar isso, nós estamos acostumados a ser isso. Porque a gente sabe que podia ser muito melhor, cara. As esposas sabem disso, os maridos sabem, os filhos sabem. Que podiam ser muito melhor, não só um pouco, mas muito melhor. Mas nós não fazemos porque habitamos em nosso próprio coração. Por isso que o grupo de oração está vazio. Chega a pessoa nova no grupo de oração, aquele servo lá está servindo, mas está servindo do jeito dele, o outro lá está servindo, mas está servindo do jeito dele, cada um do seu jeito. Não há unidade. Você não sei se já foi na casa de uma família onde não tem unidade, onde a esposa berra, grita com o marido, onde os filhos fazem aquela bagunça que não deixa ninguém conversar. Você foi no lugar assim? Você já foi, eu já fui, e é totalmente horrível o ambiente assim. Você não concentra, você não consegue fazer nada. Está tudo bagunçado, tudo zoado. Como é que Deus vai entrar nesse ambiente? Nosso coração é assim. E, meus queridos, não falta testemunho para nos provar que a ação de Deus é verdade. Nós temos aqui no Ministério de Música quantos testemunhos, entre vocês quantos testemunhos, para provar a ação de Deus. O que é que a gente está esperando? O que é que você tem esperado para realizar a vontade de Deus na sua vida? O sonho que Ele tem, o chamado que Ele tem na sua vida. O que é que você tem esperado para literalmente... Não tem aquela musiquinha de animação, solte o cabo na nau? Deixa, solta na mão de Deus, deixa Ele te carregar. Habitar a cidadela na presença do Altíssimo é deixar Deus te levar e parar de atrapalhar Deus. É como se você simplesmente pudesse repousar nas mãos do Senhor. Esses dias veio uma irmãzinha para mim. Ai, Roberto, desculpa eu estar aqui mandando essa mensagem. Mas assim, a gente rezou de novo. E é o teu nome que o Senhor está colocando. A gente sabe a tua situação de vida. A gente sabe que você não tem tanto tempo, mas... Sabe, é o que o Senhor está pedindo. Tu dá o teu sim? Tu vai servir? Eu falei sim. Aí ela começou, e eu não gosto muito disso, eu fico meio desconfortável. Aquela enxurrada de elogio pela minha coragem, faltar. Falei, olha, você quer saber bem a verdade. Eu gosto de servir, sabe por quê? Porque quando eu estou servindo, é o Espírito Santo que age. Eu estou descansando no Espírito Santo quando eu estou servindo. O meu coração está seguro na mão do Espírito Santo quando eu estou servindo. Então, para mim, na minha vida tribulada que eu tenho, com toda a doença da minha esposa, com o meu trabalho, com tudo, servir é o verdadeiro momento de descanso. Porque é o Espírito Santo que age e eu posso descansar nele. Entende? Isso é habitar a presença do Altíssimo. Quantas vezes eu preparei as pregações, que se vocês repararem, eu não estou olhando os cadernos, o Senhor mudou tudo quando eu cheguei aqui. Tudo. Inclusive o começo, que era para ser uma oração mariana, foi uma animação. Porque é Ele quem guia. Muitas vezes eu estou lá rezando, eu tenho uma visualização, eu compreendi algo da visualização, mas ainda não é bem aquilo que Deus quer. E você chega num ambiente, você vai abraçando as pessoas, e existe uma coisa chamada empatia, que significa que você consegue, de alguma forma, sentir o que as pessoas sentem, e aí você vai sentindo o coração das pessoas ardindo de uma forma, necessitando disso, daquilo, e o próprio Espírito Santo vai guiando a pregação, a música. Nós combinamos música, nós pedimos e tratamos talvez coisas que não vão rolar aqui, porque o Espírito Santo mudou e pronto. Não se sinta desconfortável, aliás, se sinta muito à vontade. Nós é que aliamos o conforto ao nosso controle das coisas. Quando nós controlamos tudo, aí nos sentimos à vontade. E basta que algo saia do nosso controle para que o mundo desabe. Não, acostume-se a habitar a presença do Altíssimo.
habitar a cidadela, aquele lugar, o íntimo do íntimo, o santo dos santos, a presença de Deus. Porque lá, meu querido, não tem flecha que possa voar na noite. Não deu? O Salmo vai dizer. Por quê? Porque a cidadela ou era dentro de uma caverna ou era subterrânea. Não tem flecha que possa te alcançar guardado dentro de Deus. Quando lemos flechas, nós falamos da inveja. Ah, como tem inveja. Ministerial. Pregadores invejando pregadores. Músicos invejando músicos. Não vai ter a flecha da autocondenação, que é a flecha que voa à noite, que você está se matando sem nem se ver. Entende? Não vai ter o laço do inimigo que possa te alcançar. Você vai estar guardado, entenda. Você já parou para pensar como seria uma vida sem ter medo de não conseguir trabalhar amanhã, sem ter medo de não conseguir pagar as contas, sem ter medo de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, sem ter medo de ser um bom esposo, sem se preocupar com isso? Já pensou como seria uma vida livre de fato? Porque aí então a nossa energia, o nosso pensamento estaria consumido simples e unicamente no Senhor. Mas o que o inimigo quer? Que nós preocupemos conosco mesmo. E está errado. Deixa Deus guiar a tua vida, se joga, se lança, para que Ele possa carregar. Porque assim, Deus, olha só, não são minhas palavras. Ele diz assim, deixa eu voltar só um momento aqui. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que significa longos dias? Não significa nem uma vida longa, ou um dia longo em horas. Um dia longo, nesse sentido bom da palavra, é um dia de prazer da graça de Deus. Longo dia é aquele dia que você não quer mais que acabe. Você quer que o dia seja longo, porque é tudo muito bom, muito perfeito, muito perfeito. Por isso que Deus te cobrirá de longos dias. Ou seja, os teus dias você não terá mais vontade que eles acabem. Ou seja, não terá mais aquela sensação horrível de acordar cedo e não ter vontade de trabalhar, de guerrear, de lutar para a vida. Não vai ter mais a desesperança assombrando a tua noite sem te deixar dormir. Estar na habitação do Altíssimo é estar seguro nas mãos dele, de forma que não existe nada, absolutamente nada, que possa te atingir. Você pensou numa segurança dessa? E aliás, em termos teológicos, a liberdade, o ser humano só atinge a liberdade se ele for totalmente sustentado. Ou seja, a liberdade é não precisar se preocupar se tem para comer, se tem para vestir. Entende? A liberdade, a gente só chega a experimentar essa liberdade bíblica, divina, para a qual nós fomos criados, quando Deus nos sustentar 100%. Porque se Ele cuida de tudo, nós não precisamos nos preocupar com nada. Lembra dos teus dias de juventude, onde você se levantava sem se preocupar com nada? Você sabia que a comida estaria na mesa? Única e exclusivamente você se preocupava em gastar a própria energia naquilo que te aprazia, naquilo que era melhor para você. E o que Deus quer para isso é para você agora, uma juventude espiritual, é um renovo no coração, que será capaz de nos assemelhar a uma criança, como já falávamos, no sentido da esperança e da força e vontade de viver. Imagina, às vezes as pessoas dizem, como é que você acorda, Roberto, 5 horas da manhã para ler e para estudar? Simplesmente porque quando eu abro as páginas dos livros, eu encontro Deus ali, e tudo que eu quero é que chegue às 5 horas da manhã para encontrar com Deus de novo. E de novo, e todos os dias, e de novo, e de novo. Sabe o que você está tão empolgado para algo que você botou no despertador tocar, que você acorda antes do despertador? Porque é necessário querer assim Deus. Dessa forma, e o encontro deles é pessoal. Pode que o Vinícius, por exemplo, se encontre com Deus através de uma música. Aí se você dizer, vamos rezar um texto, talvez ele diga, vamos, por questão de compromisso. Mas o texto sai dos lábios dele como areia. Porém, se esse homem começar a cantar, como Davi, e louvar a Deus, e bendizer o Senhor, e glorificar, e pedir perdão, e clamar entrega, e clamar o Espírito Santo, não haverá quem possa impedir a graça de Deus. Entende?
Eu me encontrei com Deus através dos estudos, dos livros, das páginas. Quantas vezes eu estou com as pessoas assim, tá, irmão, mas como é que você não sabe preparar? Vamos lá, vamos ler. Aí eu vou lendo, vou dizer, tá vendo, isso aqui está escrito aqui. A pessoa diz, mas meu, como é que eu não consigo ler? Abre-se para mim, de alguma forma, a palavra de Deus. É meu dom, meu jeito de se encontrar com Deus. Encontre o seu. O seu. Eu já tive testemunho de mulheres santas que dizem encontrar-se com Deus ao cuidar da casa, ao lavar a roupa. Elas veem naquilo a missão de vida delas, aquilo que Deus deu para elas fazerem, e o fazem, porque sabem que o Senhor está contigo. O Senhor te assiste, querido, cada coisa que você faz. Aliás, aquele ditado, né? Quem cuida de você não dorme, não descansa. É como um grande olho, sempre cuidando, sempre vigiando. Isso é a proteção de Deus. E não vai ter esquema do demônio para te arrasar. E olha que o demônio tenta. Dentro da minha caminhada ministerial, por exemplo, já vieram dizer para mim, aliás, tiveram a covardia de dizer para o meu coordenador da pregação que eu estava pregando simplesmente e unicamente para vender texto. Quando que o dinheiro da lojinha, quando sobra, eu uso para investir no material e nas lembranças que eu levo nas formações. Você escuta uma coisa dessa, a primeira coisa que você sente é largar tudo. Eu deixo a minha família, a minha casa, horas preparando uma pregação, rezando, jejum, oração, uma vida de entrega para um ser humano vir me dizer um absurdo desse. Mas é isso que o inimigo quer, que a gente perca a fé em Deus. E continuei pregando e continuei servindo. E pude ver aquelas pessoas que levantaram esse tipo de notícia, chorarem, se emocionarem ao encontrar Deus durante as minhas pregações. E glória a Deus. E poder abraçar, não porque aquilo que Ele faz de mal não é contra mim, meus queridos. O que é que Jesus falou? Se você está na proteção do Altíssimo, o que é que Jesus disse? Tudo o que fizerem para os meus pequeninos é para mim que estão fazendo. Se você está na proteção do Altíssimo, o mal que é direcionado para você acaba nas mãos de Jesus na cruz. Então, desculpa quando eu sou um pouco cético, e muitas mães, pais, dizendo para mim que não sabem o que fazer dentro de casa. Se pergunta se a pessoa reza, não reza. Como que não sabe fazer isso? O mais fundamental, o mais básico, você não faz. É a mesma coisa que você quisesse sair para a batalha com uma espada cega. Parece uma arma, mas não serve de nada. Aí a vida da gente tem um aspecto de felicidade, parece que é a nossa religiosidade, porque está lá no grupo de oração, porque reza o terço antes, porque vai na missa, porque canta, porque toca, porque prega. Há um aspecto, mas não uma realidade fundamental de liberdade. Por isso nós estamos servindo cansados. Por isso nós estamos indo para a igreja arrastando os pés, porque nós estamos indo por nós mesmos. Porque a gente ainda não encontrou o caminho para a habitação do Altíssimo. E qual que é esse caminho? Através da oração. E me desculpem, estou muito triste com vocês neste ponto. Vocês rezam muito mal, muito pouco. Nós tivemos um primeiro momento de oração que eu sinalizava para o ministério, intensificar a música. O Vinícius chegou a subir, a força e a potência da voz dele a quase perder a voz. E vocês não reagiram, nem um pouquinho. Me desculpe, vocês são servos, gente. Poxa vida, não dá mais para ter comportamento de criança, é feio. É feio. Já viu essas senhoras, que Deus me livre de guarda, na digitalização, esse tipo de coisa medonha, que usam roupa de mocinha? Tá virado um pinheiro velho, tudo pendurado, cara. Aí aquilo ali é quase um crime, cara. Você vai ter pesadelo uma semana, esse tipo de coisa. É o que a gente faz. Nós vestimos a roupa espiritual de uma criança. Não é feio, não é vergonhoso? Não nos cabe mais certos vestimentos, certos comportamentos. Não nos cabe mais fazer mãe. E é quando tem um problema, vai para Jesus, pô. Reza. Mas a minha cabeça não controla meus pensamentos. Mas a tua boca você controla. Reza. E reza alto.
A ciência prova que quanto mais, como nós somos seres sensíveis, ou seja, nós aprendemos as coisas e absorvemos as coisas através da sensibilidade, tato, olfato, paladar, enfim. Quanto mais do nosso corpo, da nossa sensibilidade nós empenhamos em uma atividade, mais nós nos entregamos a essa atividade. Ou seja, se você rezar mentalmente é uma força de oração, se você rezar sentado é uma força de oração. Agora, se você rezar em pé, rezar falando, rezar cantando, tudo isso você vai comprometendo não só o teu coração, mas todo o teu corpo, que aliás foi Deus quem fez e o fez para isso. Você vai alinhando todo o teu corpo a estar rezando junto com você. Por isso, canta, abre essa boca que muitas vezes serve para maldizer, e deixa a voz sair para cantar, para louvar, para bendizer, para pedir. Porque a gente fala que quem vem aqui, a gente fala que essa pessoa vai conduzir a oração. Conduzir. Ou seja, apontar o caminho. Quando você vai fazer uma trilha, a pessoa vai na frente. Mas você consegue fazer a trilha sentado? Não, você tem que caminhar atrás da pessoa. A gente está aqui querendo conduzir vocês para a oração e vocês estão ali olhando, tímidos. Mas eu queria ver se alguém ofendesse vocês. Ou pior, ofendesse um familiar de vocês, eu queria ver se vocês iam reagir com essa passividade. Tá vendo? Até isso o inimigo trocou, ele tirou de nós a condição de nos empenharmos naquilo que nós queremos nos empenhar. Você já parou para pensar que você despende energia naquilo que não presta? Calma, você despende mais energia xingando, brigando, olhando torto. Você despende mais energia falando baixo pelos cantos, mentindo, fofocando, sustentando mentira, do que abraçando, beijando, amando, bendizendo. O demônio fez com que isso acontecesse no nosso coração. É aquilo que Paulo diz sobre o que eu quero e eu não faço. Mas quem tem o Espírito Santo, quem habita o coração do Altíssimo, está protegido disso tudo. Está guardado disso tudo. Por isso que entre as pessoas você vai ver, você pode olhar pregadores a nível nacional. Se você chegar com um cara desse, bobear e dar um microfone para você pregar. Tamanha a humildade que essas pessoas têm. Porque sabem que quem age é Deus. Elas estão ali vazias de si mesmas, vazias da sua própria vontade. E quando a gente experimenta isso e vai dando certo, entende? A gente quebra o que eu chamo de anemia espiritual. Todo mundo sabe o que é anemia, né? Mas o ruim de tratar a anemia é o seguinte: a pessoa não come porque não tem fome, e não tem fome porque não come. Entende? Você não reza porque não tem vontade, e não tem vontade porque não reza. Está entendendo? Como é que você quebra isso? Da mesma forma que você quebra a anemia, forçando a comer. Isso vai ser só no começo, é desagradável? Sim. Eu acredito que eu nunca preciso comer forçado, mas acredito que comer forçado é algo muito desagradável. Mas é só no começo. Entende? A oração é assim. Se você não forçar, se você não disser, agora estou aqui, agora eu vou rezar, e rezar da forma mais intensa que você puder, e fazer isso primeiro, você nunca vai chegar naquele embalo espiritual de que a pessoa, aí sim a pessoa passa a ter vontade de rezar, passa a ter sede de rezar, porque você começa a fazer da tua oração momentos de encontro com o Senhor. E são os melhores momentos. Como Deus fala, pelo menos no meu coração, nesses momentos. Quantas coisas Deus me revela nesses momentos. Momentos em que eu estou só com Ele. Quantas coisas. Tempo atrás eu me peguei chorando, igual a criança. Nós tínhamos ido na missa e o neném estava meio agitado, assim, não quietava no colo, veio da irmã dele, veio da mãe, peguei um pouco no colo e tal. E daqui a pouco eu briguei com ele, fiquei meio chateado, me questionei no coração, poxa, eu queria prestar atenção no missa, não consigo. Aí eu lendo a palavra de Deus, preparando uma pregação, e aí Jesus dizia assim: tudo que fizeres para os meus pequeninos é missa para mim. Aí Jesus dizia a mim: poxa, aquela missa eu queria ficar no teu colo. Eu era aquele meu mundo que eu queria ficar no teu colo. E você não foi capaz de me amar. E você não foi capaz de me ver ali. Como é que você vai me enxergar na Eucaristia? Gente, isso foi para mim, me desmanchou. Eu não tinha nem vontade de fazer aquela pregação, porque ela era para mim. Entende? O Senhor começa a revelar coisas.
Você não sabe o que falar para chegar no coração do seu marido? Pergunta para o Espírito Santo. Ele conhece o coração do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Como é difícil dialogar com os filhos. Se alguma vezinha só, você foi para a frente de Jesus e pediu mesmo, ó Senhor, me dá as palavras, e rezou até que as palavras forem dadas. Porque não é vir aqui, porque o meu compromisso é rezar um texto. Então você vem aqui, reza o texto lá, 50 Ave Maria, Pai Nosso e tal. Não é assim. É você não sair dos pés da cruz até que a tua resposta venha. Fazer como Jacó que brigou com o anjo. Conhece essa história? Jacó não largou o anjo até que ele recebesse a bênção de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Eu não vou sair daqui enquanto meu coração não arde. Eu não vou sair daqui. Impossível, cara. Como é que pode? Deus, se Jesus está vivo, como ele pode me ouvir e não falar comigo? É impossível. Se ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que corre ao nosso encontro, que tem sempre de se derramar, que tem sempre de se gastar, é impossível a tua oração ficar sem resposta. Mas você faz como uma criança, está brincando lá na rua, chega na frente do pai, estou com sede, volta a correr brincar. Aí o pai vai buscar a copo d'água, quando volta, cadê a criança? Ah, não quero mais água, agora eu estou entendendo mal da brincadeira. É assim que nós fazemos com Deus. Nós não permanecemos ali, nós não temos paciência, nós não queremos nem a intimidade de Deus. Aí é claro que Deus se demora, porque o único momento que se aproxima dele é quando você está carente. Então, por mais que a tua vida inteira seja de carência, porque pelo menos assim você vai passar a vida inteira correndo atrás de Deus. Por isso Deus não derrama a cura, porque se nós ganhássemos a cura, nos afastaríamos dele. Então você quer curar teu coração, você quer curar com a tua vida? Objetivo, se aproximar de Deus. Objetivo, morar na habitação do Altíssimo. Ah, mas o trabalho está assim. Morar na habitação do Altíssimo. Ah, mas o filho, missa. Ah, mas novena. Ah, mas terço, habitação do Altíssimo. Procura os caminhos que te levem para a habitação do Altíssimo. Está ruim em casa, reza. Se não melhorou, reza mais ainda. Está difícil no trabalho, reza. Se não melhorar, reze mais ainda. E reze até o momento em que Deus te der a resposta. Porque na verdade ele está se demorando para quê? Porque é como se fosse uma desculpa para estar com você na intimidade. A partir do momento que você parar de dar migalhas da tua intimidade para Deus, que você se entregar para Ele, Ele não precisa mais se reservar, Ele não precisa mais segurar a graça, Ele não precisa mais segurar a bênção, Ele vai começar a derramar, e você olha para cá e tem uma graça, você olha para cá e tem uma bênção, você tem uma necessidade. Quando você olha para frente, a necessidade já vem sendo cumprida muito mais do que você precisava. Mas primeiro nós temos que buscar a habitação do Altíssimo. A gente ainda não entendeu. O teu objetivo de vida é Deus, é relacionar com Deus, não é casa, não é carro, não é família, não é nada. Isso é acréscimo, isso aí é mais. O teu primeiro objetivo de vida tem que ser a habitação do Altíssimo. Se não for assim, não vai dar certo. Por isso que não tem dado. Eu não preciso dar exemplo. A tua vida para você já é o exemplo. Aprenda com tudo isso. Primeiro Deus. Quando alguém perguntar o sonho da tua vida, é estar na habitação do Altíssimo. Quando alguém perguntar o que você vai fazer domingo, vou estar na habitação do Altíssimo. Quando você vai perguntar o que você vai fazer na quarta, na segunda, no dia do teu culto de oração, vou estar na habitação do Altíssimo. Quando teu filho vier, papai, mamãe, o que você vai fazer? Vou estar na habitação do Altíssimo. E aí, meu querido, a tua vida vai mudar. As coisas vão acontecer na tua vida de uma forma você vai atrair as pessoas para Deus. Porque onde há uma luz, onde há um luzeiro, é impossível que haja trevas. Se acender uma vela, um apagão, vamos supor que se isso aqui tivesse fechado, totalmente isolado, se você acendesse a vela aqui tudo escuro, o que ia poder apagar essa vela? A escuridão não é capaz de apagar a luz. Ao contrário, a luz é capaz de anular a escuridão. Você entende? Então, não existe, não tem problema, não existe o que você possa temer. Você vai se tornar uma tocha viva, uma chama acesa. O inimigo vai começar a fugir de você. Você vai começar a entrar no lugar e o demônio, ao invés de te atentar, ele vai correr pela outra porta. Porque ele não pode com quem mora em Deus. Ele não pode com quem habita o Altíssimo. Então, se a sua vida, você quer que o inimigo pare, você quer que as tentações parem, vai para dentro da cidadela, vai mais para dentro. Saia do forte da segurança e vá mais para dentro. E aí não vai ter, querido, não vai ter o que o Senhor disse, o que o Senhor prometeu, vai se cumprir na tua vida. Cada promessa, cada palavra, cada vírgula.
palavra não volta a mim sem ter cumprido a sua missão. Então, se Deus declarou na sua vida felicidade na família, é o que vai acontecer quando você for para a habitação do Altíssimo. Se a tua família não está feliz lá na tua casa, muda para a habitação do Altíssimo. Se o teu trabalho, o ambiente de trabalho não está bom, vai trabalhar na habitação, na presença do Altíssimo. Transfere e muda toda a tua vida, parede, casa, tudo na presença do Altíssimo. E aí, meus queridos, o teu servir vai ganhar a dimensão de santidade. O grupo de geração vai ser outro. Vai começar a acontecer milagres, vai começar a acontecer os dons, as manifestações do carisma, palavra de profecia, palavra de cura, dom de milagres. Isso tem que voltar a acontecer no grupo de oração. É isso que Deus quer. O grupo de oração é um hospital para curar as pessoas, não para que elas saiam dali com as tuas feridas. As tuas feridas têm que estar na mão do Senhor. Você está ali para ajudar aqueles que vêm feridos. Mas para isso você precisa correr para a habitação do Altíssimo. Fecha os teus olhos de novo. Senhor Jesus, tira todos os objetivos da nossa vida. Tira todos os objetivos da nossa vida. Todas as metas. Todas as metas. Todos os desejos. Todos os desejos. Toda a vontade. Toda a vontade. Eu quero somente a Ti. Eu quero somente. Eu quero me abandonar em Tuas mãos. Eu quero me abandonar. Eu quero ser carregado pelas Tuas asas. Eu quero ser carregado pelas Tuas asas. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu sou. Eu sou Verdadeiramente. Verdadeiramente. Teu. Teu.